Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Cast, depois da sessão, das 3 sessões de desafios da gestão, né, PG? Isso aí, voltamos que só estávamos nós 3, eu, PG e André. Hoje a gente volta a ter uma convidada ilustre na bancada para a gente falar de um tema bastante interessante. Antes de entrar no tema interessante, porque se eu começar a falar a respeito do tema, você vai esquecer do meu pedido, por isso eu vou fazer o pedido antes de falar o tema. O pedido é, se inscreve. Se não se inscreveu ainda, se inscreve. Faz isso, ajuda a gente, curte lá, né, PG? Aquele cliquezinho que ajuda a gente pra caramba, em qualquer canal, tá? De preferência em todos. A gente tá em todas as mídias que você pode imaginar. Então, escolhe de tua preferência, se inscreve, segue a gente, isso ajuda pra caramba. Sem mais delongas, Opa, PG. se não tivesse sem mais delongas, você tava com saudade você, né? do sem mais delongas, né? Aí não era você, né, Bruno? Então, com quem que a gente vai falar hoje, PG? Vamos lá, cara. Assim, até também atendendo a pedidos, né? A gente, assim, nunca é demais reforçar que aquele episódio 4 que a gente tratou de inteligência emocional, muita gente interagiu com a gente, pediu que a gente, enfim, trouxesse ainda algumas derivações do tema e tudo mais. A gente até trouxe algumas coisas relacionadas, mas hoje a gente vai até se aprofundar um pouco mais aqui em alguns assuntos muito interessantes. Não tenho dúvida que a turma vai gostar bastante. Mas antes até de entrar no tema, eu queria apresentar formalmente aqui a nossa convidada. Nós vamos estar conversando hoje aqui com a Evelise Quinasso. Ela é formada pela PUC, em administração, com MBA em desenvolvimento humano pela Fundação Getúlio Vargas. A Evelise é psicanalista e também está fazendo mestrado agora em economia, com ênfase em neuroeconomia na Universidade Federal do Paraná. Neuroeconomia. Neuroeconomia. Depois a gente vai entender o que é neuroeconomia. Tá. A Evelise, ela tem quase 20 anos no mercado corporativo, ela já passou, inclusive, pelo próprio HSBC, foi nossa contemporânea lá, trabalhou também no Itaú, na Volkswagen, e atualmente ela atua como advisor de investimento. Mas o mais interessante foi que a gente, quando conversou previamente, né, Evelise, você falou que gosta de ser apresentada como uma eterna estudante de assuntos da vida, né, de temas da vida, né? Porque o estudante é isso, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, mais a gente tem sede do conhecimento, né? Evelise, então, assim, antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Seja muitíssimo bem-vinda. É um prazer, eu agradeço o convite e a honra estar com vocês aqui. Que legal. Né? E assim, deixa eu só fazer aqui uma introdução do tema, até para ver se você aceita aqui o nosso desafio, né? Porque a gente sempre traz um tema aqui para que a gente possa desenrolar aqui o nosso bate-papo, né? E hoje a gente queria conversar com você da seguinte maneira. A gente sabe, né, que, obviamente, a gente traz uma carga genética, enfim, dos nossos pais e tudo mais, e conversando contigo, a gente... Até pelos estudos que você vem fazendo na questão de epigenética, né, que você também vai explicar um pouco mais o que é a epigenética, você colocou para a gente que a gente, além dessa carga genética, a gente também traz comportamentos, né, dos nossos ancestrais. Né, e isso é uma herança, né, entre aspas, é uma herança comportamental que é meio que vai vindo de gerações por gerações, e a gente inconscientemente acaba reproduzindo esses comportamentos, às vezes nem muito sem saber porquê, né, Bruno? Exatamente. E eu achei assim, falei, cara, isso aí é muito doido, porque isso aí tem tudo a ver também com o mundo corporativo, né? A gente não dá para dissociar a vida pessoal da vida profissional, a vida é uma só, né? É o que eu falo, a gente é corpo, alma e espírito, Exatamente. Não dá para ser uma pessoa no lugar e outra. Mas assim, o que a gente queria hoje te desafiar aqui, Evelise, é trazer esse pacote aí da epigenética, que você vai explicar com certeza, com muito mais propriedade do que eu, e será muito mais bem explicado, né? Como é que isso daí influencia no nosso dia a dia, quer dizer, como é que isso daí influencia as nossas emoções, quer dizer, na verdade, como que as nossas emoções, a partir desses comportamentos, eles acabam se manifestando, coisas que a gente inconscientemente acaba tomando decisão, tanto no nosso lado pessoal quanto no nosso lado profissional, que é talvez a maior temática que a gente traz aqui. Sim, vamos lá. Então, assim, obrigada novamente pelo convite, por estar aqui, né? Está falando um pouquinho desse assunto tão abrangente e tão novo, né? Se a gente for olhar os primeiros artigos relatados sobre isso em 1990, então é década de 90, epigenética, né? Epigenética. Não só a epigenética pura, né? Mas sobre os assuntos que eu vou estar atrelando com vocês hoje. Tá bom. Então eu trouxe 2 artigos científicos de muito nome. Um deles é do Moshe Szyf, que é onde é a base da epigenética, né? Ele é um bioquímico canadense muito conhecido.
O ano que vem, inclusive, ele vai estar no Brain 2024, que é um grande congresso internacional de emoções. Vai ser no Rio de Janeiro. E o que o Moshe fala, né? O Moshe Szyf é um grande bioquímico canadense que traz para nós a luz da epigenética. Qual que foi... O que eles estudaram? Ele coloca ali 2 camundongos, que foi feito esse experimento, onde tinha o camundongo com a mãe biológica, depois é tirado da mãe biológica e é colocado com a mãe adotiva. Tá. Então, o que ele conseguiu ver nas marcações genéticas desses camundongos? O que foi adotado, a mãe desse camundongo adotado, ela fazia limpeza naquele camundongo, beijava aquele camundongo, lambia aquele filhotinho. camundongo, exatamente. E de acordo com o tempo, ele foi vendo na pesquisa que aquele camundongo sofreu partes genéticas de acordo com o amor que aquela mãe dava para aquele camundongo. Mesmo ele sendo adotado, digamos assim. Exatamente, principalmente pela adoção. Ou seja, todos nós recebemos a nossa herança genética, né? Que é o DNA, pai e mãe. E a gente recebe as nossas marcações do nosso DNA. E a epigenética, o que quer dizer epi? Epi é sobre a nossa genética. Ele quis dizer que através desse estudo dos camundongos, nós recebemos também, a gente sofre essas mudanças genéticas pelo ambiente que a gente está, pelo amor que a gente convive com as pessoas, a gente vai recebendo essas mutações na nossa... Isso vai ficando impresso, de certa forma, no DNA também. Exatamente. Isso vai passando para gerações futuras. Tá. Né? Então, é algo muito profundo. Ele fala também sobre outras pesquisas com macacos que foram feitas. Que legal. E assim, essas marcações, né, elas começam... Você tem ideia de quando... A pesquisa mostra a partir de quando essas marcações começam a partir da exposição de mudar o ambiente. Então, por exemplo, tirei lá da mãe biológica e coloco com a mãe adotiva. E muda o comportamento da mãe com o filho. Então, já aquelas marcações começam a ser alteradas. Né? Tem também o Brian Dias, que é um grande pesquisador de uma universidade dos Estados Unidos, que faz uma outra pesquisa com camundongos, que esse, como o Paulo Guilherme bem falou, ele traz o quê? Ele nos traz que nós recebemos heranças emocionais. Para mim foi algo muito inovador, né? Porque, gente, a gente já, para saber as nossas emoções, o que a gente sente de acordo com os traumas vividos, com as nossas histórias, alegrias ou não, né? A gente tem o nosso contexto. Agora, imagine você entender e saber que você recebeu aí do seu pai, do seu avô, né? Heranças emocionais que a gente às vezes não sabe nem do que não é nosso, é do pai e do vô. Só que esse experimento, o que eu achei muito... Deixa eu tentar entender. Traduzir de um jeito mais simples. Que eu gosto das metáforas. Sim. Porque assim, quando a gente começou a falar do assunto, e eu fui fuçar para a gente entender um pouquinho mais o que era a epigenética, eu tive que dar Google, tive que procurar uma série de coisas para entender o conceito. Na minha cabeça, eu acho que de muita gente que está ouvindo a gente, quando você vai tentar entender as tuas características comportamentais versus as tuas características físicas, a gente meio que tende assim, a característica comportamental é como se fosse um software. O DNA é como se fosse um hardware, tá certo? Então, assim, a característica física, na minha cabeça, eu entendi assim, a característica física, cor do meu olho, cor do meu cabelo, tom da pele, é o meu hardware. De cabelo, no meu caso. A falta de cabelo, no teu caso, é o hardware, né? Então, assim, a parte física, e isso está escrito lá no meu DNA. A parte que seria o software da máquina, que é o meu comportamento, na minha cabeça, ele não era herdado junto com o hardware, ele é um software. Porque eu posso adquirir ao longo da vida, eu posso mudar, eu posso ir, né? Mas o que a gente está falando aqui, pelo conceito da epigenética, é que algumas coisas comportamentais, elas vêm junto no hardware. Não é só assim, não é só a cor do olho, não é só a característica física que eu vou receber eventualmente das minhas gerações. Eu vou receber, inclusive, algumas coisas marcadas no meu DNA, coisas que condicionam comportamento. Isso. É isso que a gente está falando. Nesse segundo momento, o que o Brian fala são do sexo masculino. Tá. Ou seja, o homem, né, tem lá o seu filho, ele passa para o filho. Tá. Para a filha, ainda não tem estudos comprovados. Então, por isso que eu falo que a ciência
É algo que a gente nunca termina de estudar, porque sempre existem questionamentos e questionamentos. Então, esse estudo que ele faz nos Estados Unidos, ele consegue mapear, por exemplo, homens que viveram na guerra. Esses traumas passam para a geração próxima e subsequente. Mesmo Ou seja, que elas não tenham vivido a guerra propriamente tal. Mesmo que o filho e o neto não tenham vivido, ele consegue receber essas heranças emocionais. Então, vou dar um exemplo do que foi feito nesse experimento, que foi com 2 camundongos, tá? Eles foram submetidos a cheiro de flor de cerejeira, tá? E nisso já eram colocadas as patinhas deles com choques. Ou seja, a sinapse neural que criou-se ali foi, toda vez que cheirasse cheiro de cereja da flor de cerejeira, eles sentiam o medo, né? O medo. Então, isso gerou um trauma, que é um estresse. Trazendo para o humano, onde a gente consegue ver o nosso nível de estresse? O cortisol. Sim. Se o nosso cortisol está elevado, se não está. Geralmente, de manhã não está, né? Mas no final do dia, ou até crianças em risco, a gente consegue medir nível de estresse, ele está em risco ou não, pelo cortisol. Trazendo um pouquinho mais dessa experiência, o mais interessante disso foi que esse camundongo procriou, teve lá o seu filho. Tanto o seu filho quanto o seu neto, eles tinham as mesmas sinapses neurais, o mesmo comportamento do medo, quando eles sentiam o cheiro da flor de cerejeira, mas eles não eram submetidos ao choque. Sem nunca ter tomado um choque. Nada. Então, ou seja, o que isso quer nos trazer? Que nós recebemos heranças emocionais. Neste caso em específico, ainda não é sabido da parte das mulheres, né? Então, a gente sabe que geneticamente existem uns cromossomos aí que herdam do pai para filho, para homem. Interessante. Cara, que maluquice essa do ratinho da flor de cerejeira. Sim. E assim, até, de novo, não sou especialista em inteligência emocional, mas enfim, alguma coisa que a gente vem estudando, né? A gente, obviamente, é submetido a várias emoções ao longo do dia e emoção... Pressões, né? Enfim, e são coisas que, pelo que a gente tem visto, quer dizer, elas são mais rudimentares, elas são mais... acontecem sem você ter um pouco de controle. Quer dizer, quando você começa a pegar as emoções mais primárias, né? Medo, tristeza, raiva, são coisas que você, em teoria, não tem. Elas são meio que inconscientes, você não tem como controlar... Fazem parte do ser humano, né? Você vai ou não ficar com medo. Uma vez com medo... E o medo é importante, né? Mas aonde eu quero chegar? Quer dizer, a emoção é automática. A emoção é automática, mas assim, ela gera aí sim um comportamento a partir desta emoção, né? Você pode... enfim, cada um vai ter a sua reação, né? E aí passa muito por essa questão da autoconsciência, que é onde eu quero chegar, quer dizer... É você compreender como que você reage, né? Como é que qual é o teu comportamento para determinadas emoções em determinadas situações, né? E o que mais a gente vê no mundo corporativo são pessoas de grande letra, com doutorado e por aí vai, mas que não sabem nem gerenciar as suas emoções. Mas assim, é isso, exatamente isso que você falou. Mas assim, o que eu estou pensando aqui é o seguinte, Evelise, e aí me corrija se eu estiver falando besteira. Quando você diz que essas emoções, elas passam, ou pelo menos a forma de reagir a essas emoções, elas acabam passando de uma forma ou de outra para gerações. Isso é uma coisa que eu queria saber também. Mas desculpa, depois, complementando sua pergunta do PG, por quantas gerações isso passa? Até a quarta geração. Tá, porque você falou, por exemplo, né, um pai que participou de guerra, ele acaba, né, passando para o filho que nunca deu um tiro na vida ou nunca participou de uma guerra, né, um pouco desse medo. Isso perdura por quantas gerações? Até por 4 gerações. Até a quarta geração. E o Brian, o estudo que ele faz também, é que também a longevidade dessas pessoas que passaram por traumas, das gerações dele também diminui. E também a propensão de ter câncer é muito maior. Para você ver o que o nível de estresse agudo do indivíduo acaba trazendo para a parte física. Não, sim. Né? É que vocês estão falando que eu tô viajando, né? Porque, assim, de novo, se as emoções, né, você acaba passando, né, de geração para geração, e esse comportamento acaba sendo meio que impresso no DNA. Impresso, e você acaba... Se você não tiver consciência disso e não trabalhar isso de uma forma... Cara, peraí, né? Eu não preciso reproduzir esse comportamento a partir
do momento em que eu estou sentindo essa emoção, você tende a... É que nem o ratinho lá, que nunca tomou um choque, sim, mas ele já... Ele se comporta como se o choque tivesse tomado, né? Sim. Então, assim... E aí, de novo, mas assim, eu acho que passa muito, e eu acho que esse é o recado que a gente precisa, que é mais do que autoconhecimento, é autoconsciência, quer dizer, é entender como que você reage a determinadas emoções. Eu acho que a partir disso, né, e sabendo que você traz algumas coisas que não fazem muito sentido, que você deve sempre se questionar, você vai progredir como ser humano, imagino eu, né? Sim, é o autoconhecimento, né? Se você se conhece, sabe a sua origem, olha para gerações, né? A psicologia nos traz isso também. Você só pode ir para frente se você conhece o seu passado. Então, se você tem lá a cura com seu pai, com a sua mãe, você consegue olhar para si mesmo e curar para as próximas gerações. E trazendo isso para o mundo corporativo hoje, né, o gerenciamento de pensamentos, das emoções, o que epigenética tem a ver? Então, vamos lá. A gente sabe que EPI é sobre a genética. O ambiente que eu estou de estresse, isso vai mudar totalmente como que eu estou desenvolvendo meu ambiente de trabalho, e por aí vai. Também a gente sabe que os alimentos inflamatórios, como trigo, açúcar, leite, propiciam também outras doenças, né? Sabendo disso, o que a gente vai fazer? Mudar o comportamento. Então, a epigenética, ela vem para mudar o comportamento, o estilo de vida que a gente tem. Isso que ela vem deixar um legado, né? Pelo menos para mim, foi essa a lição, mudar o estilo de vida, né? Essa tua conexão é boa, porque eu estava tentando, e até o que eu estava rabiscando aqui, algumas coisas que você recebe no seu DNA dos seus antepassados eu só acho uma sentença. Recebeu isso, não tem como alterar. Tem cor como do meu alterar. olho. Ah, cor do meu sim, olho. DNA cor do meu olho não tem o que essa fazer. parte do meu DNA não tem nada que eu possa fazer a respeito. Agora, a novidade que a gente está comentando aqui, esse conceito é novo, o comportamento ele também vem, de certa forma, impresso no DNA, mas isso não é uma sentença. Não é uma Porque sentença. por ser comportamento, é algo que você pode trabalhar, mudar. desde que consciente dele, você pode trabalhar e fazer alguma coisa a respeito. É o que eu falo, né? Tem uma frase, acho que é do Confúcio, que ele fala assim que chaves pequenas abrem grandes portas. Ou seja, se você conhece, sabe quem você é, a sua origem, a sua história, as suas dores, que nós todos temos as nossas, você pode mudar a tua história através da tua escolha de mudança de vida, né? Perfeito. Não, mas assim, o mais, assim, para mim, o mais desafiador, que eu entendo e concordo, eu acho que é uma questão de autoconhecimento, não resta dúvida, mas eu vou além, quer dizer, eu acho que é mais do que se conhecer, é ter consciência de como você reage a determinadas emoções. Porque, assim, o que passa é a forma que você reage a determinadas emoções. Como é o teu comportamento a determinadas emoções. Sobre o estresse, como você se comporta, assim, sobre pressão de beta. Se você parar para pensar, você pode se comportar conforme teu pai, teu avô, e você precisa ter essa consciência. Espera aí, eu não preciso me comportar desta maneira. O que você precisa é ter consciência da sua reação àquela emoção. Sim. Você tendo essa consciência, aí sim você consegue se questionar. Por que você está reproduzindo aquilo? Porque só conhecer, né? você só vai saber que, tá bom, eu conheço, eu sei que eu reajo assim e não vai fazer nada. Agora, se você tem consciência, a partir dessa consciência, você consegue mudar, né? Exatamente. Por isso, eu acho sempre importante os papos com as vovós, né? Com as avós, a tia-avó. Eu tenho uma que é a tia Raquel, ela é minha tia tataravó. Ou seja, ela é tia do meu avô já falecido. Que é isso? Mas peraí. Convive com ela? Eu convivo. Ela... Como é que é o nome dela? Tia Raquel. Tia Raquel. Parabéns, tia Raquel. Tia Raquel, se inscreva no nosso canal aí, por favor. E eu comecei a ter mais profundidade, querer conhecer e saber mais da história da família quando eu tive acesso a esse artigo. Falei, uau, preciso saber como foi a história da minha geração para que eu possa me conectar e saber se eu tenho alguma coisa para mudar ou se eu herdei alguma coisa legal também, né? Claro. Então, ela conta muitas histórias, causos e causos de família. Denise, desculpa a indiscrição, mas a vovó Raquel, quantos anos tem? Ela tá com 91. Pô, mas então é nova, né? É nova. Super nova. Meu avô faleceu cedo, né? E pela genética, os 4 irmãos faleceram de diabetes. Só tem 2 hoje. Tá. Então, para você ver, sabendo da genética, né, que todos têm
propensão a diabetes, lá fui eu fazer teste também, né? Tá. Tem o Genera aí, não é propaganda, mas enfim, faz parte da vida. Eles vão patrocinar a gente. Fui lá fazer o que deu propensão a diabetes. Logo, Ah. sabendo disso, conhecimento, como você bem falou, eu não como açúcar, trigo, enfim, evito, né? Por Perfeito. quê? Porque ele vai estar aumentando as células cancerígenas Claro. e para diabetes. Não precisa fazer disso uma sentença, né? Não, Você mas pode... você faz o 90-10, aquele É, equilíbrio, né? isso. 90 não, 10 às vezes. Tem um esquema também de tendência a câncer de pele, que você Também. parou de fazer o bronzeamento Sim, artificial, não é? sim. Agora você entregou a beleza aqui. Também saiu lá, né? Uma propensão de câncer de pele. Eu comentei com eles que com esse exame, né, apareceu lá que eu tinha propensão de 28% de câncer de pele. Eu falei, agora que eu faço bronze, não posso mais fazer. Por quê? Acabei de saber. E até então eu fazia. Perfeito. Ou seja, através de um conhecimento, você muda o teu comportamento. Exato. Para que, Sem de dúvida. fato, a gente tenha uma vida extraordinária, né? Uma vida diferenciada. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, entrando já na questão mais do dia a dia, das finanças, da empresa e tal. Você contou pra gente que especificamente, né, a parte da neuroeconomia, Sim. inclusive a forma como a gente investe o nosso dinheiro É emocional. sofre interferências emocionais e que inclusive tem a ver com o assunto epigenético. Conta um pouquinho pra gente essa A neuroeconomia, essa parte, o por que favor. ela faz? Ela estuda o comportamento do consumidor, trazendo para a minha vida real, advisor de investimentos, né? Você vai olhar o comportamento do consumidor, é o quê? Ele tendencia a aplicar como os pais. Mas vamos lá, a gente está numa geração totalmente diferente. Eu acho que eu sou a última geração, a Y aí, sobre a internet. Daqui para frente, tudo mudou. Já é nativo daqui pra Né? frente. Já daqui mudou. Então, assim, já estamos com o DEREX, né? Real digital, o SDT, que é dólar digital já há muito tempo. Porém, o hábito de consumo não é o mesmo. Aí você vai olhar um pouquinho, mas por quê? Onde que estão esses investidores de classe A e B? Então, você vai olhar lá no quadro da Ambima, né, que é o órgão que regulamenta, enfim, os investimentos, 73% estão posicionados em poupança. Nossa. Que era provavelmente onde os nossos pais e avós Com Com investiam. certeza, meus avós, meus pais em poupança. Então, aquela chavinha de conhecimento, né? O porquê. Aí eu trago o artigo. Será que, de fato, receberam o comportamento ou entra crenças limitantes? Não, tem tudo a ver. Uma coisa tá ligada com a outra, não tem como ser diferente, né? Então, a gente vai trazendo o quê? O conhecimento, a diferenciação do mercado, né? Mas, para isso, tem que entender o perfil do investidor, né? Para ser bem assertivo na recomendação. Mas que, de fato, as crenças limitantes e o padrão de comportamento da nossa família nos interfere. Não, e tem tudo a ver com o que você falou no início, né? Quer dizer que a tomada de decisão acaba sendo emocional. Sim. Consumo, né? É, O consumo e se a emoção é que dita o teu comportamento, que é o que a gente estava falando anteriormente, Se a quer gente dizer, for ver efeito manada na bolsa, é comportamental, é emocional. O pessoal está com medo, vai todo mundo. Né? E o investidor, que é mais racional, que ele sabe que aquilo é momentâneo, que é volátil, mas vai voltar, aí ele compra mais. Né? Então, de fato, a nossa escolha é emocional. Sim. Por isso que a gente tem que estar muito bem emocionalmente, não só para o trabalho, né? Mas para de cunho Não, pessoal, para todas as áreas. é verdade. Eu estava até, só para dar uma relaxada aqui, a gente estava comentando ontem, a gente viu uma reportagem da Isabela Camargo em que ela fala essa questão da vida pessoal e vida profissional. Ela fala, não existe esse negócio de vida profissional Não. e vida pessoal. Nós temos uma vida Uma só. com objetivos diferentes. Temos objetivos pessoais e objetivos profissionais, né? Mas, assim, às vezes a gente fica dizendo, a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, mas é uma vida só, né? Dá pra separar. Que eu as falei, coisas, é né? corpo, alma e espírito. Então, como que a gente está cuidando do nosso corpo? Né? Faz parte do autocuidado. Como que eu estou cuidando da minha vida espiritual e da minha vida emocional? Uma coisa está interligada com a outra. Sem dúvida. Sem dúvida. Cara, em tempos de Drex, você imaginar que 73% dos investimentos ainda Em estão na poupança. poupança é muito doido, né? Muita coisa, né? Eu não sabia desse número. Sim. Quando a gente entra lá no Ambima, você olha os investidores e lá aparece A e B, ou seja, público de alta renda. Né? Não são... Primeiro, para poupar já tem que se ter, né, uma renda um pouco maior. E segundo, é um percentual muito elevado. Aí fiquei eu questionando, será que não temos escola de educação financeira?
Será que isso é comportamental? Olha quanta ciência para ainda pesquisar e entender. É por isso que eu falo, eu sou uma eterna estudante, porque as perguntas vão surgindo conforme a gente vai fuçando, né? Será que é o comportamental? Será que é o medo? Será que é a nossa cultura brasileira? Né? Porque se você olhar a cultura dos Estados Unidos, eles pagam muito menos do que nós. No Brasil, a taxa de juros deles sempre foram mais baixas, mas eles têm o quê? Uma cultura de investir em bolsa. Algo que nós, brasileiros, é pouquíssimo. Quem dera em ativos digitais. Se forma no colégio, ganha ações, né? Sim. E aí, assim, também tem a ver, óbvio que a cultura influencia tuas tomadas de decisão, os ambientes por onde você anda, as pessoas com quem você se relaciona, né? Exatamente. Isso aí vai, obviamente, influenciar as tuas tomadas de decisão, né? Sim, vai influenciando em tudo, O que né? eu ainda não tinha me tocado é para essa herança genética, entre aspas, aí que a gente está falando aí de comportamento. Comportamental. Que também influencia. E às vezes são coisas totalmente inconscientes, né? Você não para muito, mas assim, cara... Realmente, né? Você acaba tendendo a funcionar mais ou menos como você foi criado, né? Você acaba repetindo alguns padrões. É o que eu né? falo, né? Cada um só dá o que tem. Então, os pais deram o que eles sabiam. Lógico. A gente vai dar o que sabia. Porém, nesse novo momento, onde a gente tem acesso a tanto conhecimento e o autoconhecimento, a gente consegue ir mudando padrões, né? Mas para isso tem que saber. É o que eu falo, né? Primeiro a gente tem que se conhecer, entender quais são as nossas dores, quais são as nossas crenças limitantes e ter a autorresponsabilidade de mudar. E a epigenética vem para dizer que você pode mudar. Não é porque você recebeu uma herança, por exemplo, de um câncer de pele ou de diabetes, que você vai morrer com isso. Não, a célula está lá dormindo. Se você ficar me entupindo de açúcar, ela vai um dia acordar e dizer, oi, cheguei. E a gente não quer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o meu estilo de vida e o meu comportamento a partir do momento que eu tenho conhecimento. É isso aí. Não adianta saber e não fazer nada. Exatamente. Né? É a famosa insensatez, né? Exatamente. No teu trabalho de advisory, de investimento, você consegue usar um pouco desse tipo de argumentação com as pessoas que vêm se aconselhar contigo de alguma maneira? De alguma maneira, sim. A maioria, sim. Porque a gente já vê que é bem conservador e tem medo. E hoje o mercado de investimentos também tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa. Tem muito de tudo, né? Tem de tudo. Então tem que ser muito coerente, assertivo no que você está recomendando. E ter segurança também, né? Mas sim, a maioria das pessoas são mais conservadoras, mas por falta de conhecimento mesmo, por clareza, por medo, né? Não, lógico. É porque no final das contas, o Evelise, você também tem que desenvolver uma capacidade muito boa de gerir as tuas relações com as outras pessoas, sim. Né? Mas aí começa tudo pelo que você acabou de falar. Se você não se conhece bem, se você não tem consciência de como você reage, de como é que você pode usar as suas emoções a teu favor, você não consegue se relacionar bem com os outros. Até porque você não consegue entender os outros, né? Não tem empatia de sentir a dor do outro, né? A famosa empatia. A empatia, né? por exemplo, você vai atender um senhorzinho. Mas a gente tem que ser empático com a gente também, né? Sim, eu falo, a gente tem que se respeitar também, colocar alguns limites para se cuidar mais também, né? É o que eu sempre falo. E ser CNPJ, diferente de CLT, é o que nos permite fazer isso, né? Também diversificar e se autoconhecer cada vez mais. Mas sim, através das pessoas de idade, a gente vê muito claro esse padrão de comportamento de poupança. Né? A pessoa, você dá um investimento dentro com segurança, com debêntures, com uma rentabilidade diferenciada, com certificação dos Estados Unidos, e a pessoa ainda tem medo. Né? Por quê? Porque a gente teve um mercado financeiro corrompido, principalmente aqui na nossa cidade, né, em Curitiba. Então, isso traz um medo para o investidor. Né? A gente tem mais segurança do que você está fazendo, tem que ter todo um cuidado. Mas quando você mostra dados, imposto de renda, decore, por exemplo, dentro do meu caso, né, a empresa que é certificada, uma empresa que tem auditoria, uma Big Four, aí você vai trazendo mais conforto. Mas para isso você tem que entender também o outro, né? Ter a empatia, que ele não faz parte do mundo financeiro, que ele já viu muito golpe por aí e que ele também veio com essa tradição de investir só em poupança. E veio de pelo menos 4 gerações. 4 gerações, até 4. Até 4. Que legal. Até 4. É legal que daí com esse conhecimento, esse esclarecimento a respeito do problema, né? Porque eu já estava falando, a gente não consegue gerenciar ou administrar aquilo que a gente não enxerga ou não sente. Então, a questão da autoconsciência de que você carrega assim algumas heranças
que são até comportamentais, embora não seja uma sentença, você não precisa ficar né, acorrentado a elas, a partir do momento que a gente consegue mudar isso através do esclarecimento, quem sabe a gente consegue produzir novos comportamentos daqui às próximas 4 gerações, né? Sim, é o legado que a gente tem que deixar, né? O que a gente está falando aqui, obviamente, vale para tudo, inclusive para o tudo. mundo corporativo. Quer dizer, às vezes a gente está falando aqui, a gente fala muito com empresário, com líder de times e tudo mais, então é importante que vocês saibam que isso existe. Então, para primeiro você, né, fazer esse trabalho de autoconsciência, de autoconhecimento, mas entender que o seu liderado, a pessoa com que trabalha com você, ele tem essa herança comportamental que reage a emoções diferentes de cada um de nós. Que nem aqui reage, ele sabe o porquê que nem ele sabe sente, então, por assim, que ele está assim, né? E essas coisas são... por isso que é bacana, né? O ser humano é muito complexo, né? E as relações humanas, elas são muito complexas por causa disso, né, cara? Porque é único, cada um é único. O DNA é único, a íris do olho é único. Impressionante isso. Quando você começa agora a colocar nessa salada também essa parte comportamental, realmente traz um tempero a mais, né, Bruno? Bom. E eu estou pensando aqui, Evelise, é um campo de estudo super novo, né? Você disse que na década de 90 né, a gente começou a se catalogar coisas, fazer estudos, ainda tem muita coisa por fazer. Muito, né? Entendo eu também, pelo fato de ser uma coisa nova, como uma oportunidade de desenvolvimento também. Sim. Então você que está estudando, mestrando inclusive no assunto e tal, você acha que tem campo aqui, tem oportunidade de trabalho, de estudo, de gente interessada no assunto para se desenvolver nessa área? Você fala em epigenética? Então, vai mais na área biológica. É mais para a área biológica. Mais na área biológicas. Não é diretamente da minha área, né? Tá. Ela faz um pedacinho, assim, para entender mais o comportamento humano, mas não, de fato, aprofundamento, né? Entendi. Mais um bracinho para entender. Existe comportamento, existe legado, existe coisas, né? E olha como as coisas de cunho emocional impactam totalmente no investidor, impactam no consumo, toda a vida do consumo, exatamente. É aquele negócio, né? A emoção, né? Como é que é aquela ordem, Bruno? A emoção gera o pensamento gera o comportamento e o comportamento influencia a tua decisão. Então, tudo começa na emoção, Sim. né? É isso mesmo. É que a gente está falando de uma forma sistêmica, mas essas coisas acontecem em milésimos de segundo, né? E há um provérbio que fala sobre isso, né? O que se pensa, se fala, o que se fala, se faz. Então. É impressionante. Assim, porque tudo isso relacionado à neurociência, né? São, às vezes, milésimos de segundos do que acontece. Né? E assim, foi bem dito você falar sobre a neurociência, né? As primeiras sinapses neurais, a gente recebe a carga emocional dos nossos pais já no ato da concepção. Ali é a primeira sinapse neural. Então, o estado daquele casal naquele momento já gerou a primeira sinapse neural. E, das emoções. Já gerou o primeiro comportamento... A primeira carga emocional. Recebeu ali. Nossa, que louco. Sim. E isso conforme a vida, eu falo, né, que a epigenética fala sobre isso, sobre um filme que a gente tem lá, e de acordo com as cenas dos próximos capítulos, a nossa genética vai se moldando, né? As exposições que a gente vai tendo aos níveis de estresse. Por isso que eu falo, enfatizo o quanto é importante se conhecer, o quanto é importante gerenciar o pensamento e o nível de estresse. Porque hoje, na geração que a gente está, não só de ser competitivo, mas principalmente nessa parte de tecnologia e metas, isso e aquilo, há um nível de estresse muito elevado. Até que ponto vale a pena? Limite, né? Exatamente. Até que ponto vale a pena essa geração brinco miojo, querem tudo para 3 minutos, né? E para que você tenha algo sólido, tem que ser construído. Perfeito. Muito bom. E essas pressões do dia a dia, os estresses que a gente vai passar, isso a gente não controla, né? O que a gente controla é como é que a gente vai reagir a elas. Como a gente vai reagir, isso a gente consegue controlar. Exatamente. Não dá para tentar viver num mundo sem estresse, porque não, a gente vai ser submetido a ele. Como é que você gera faz isso, parte como é que da você administra, vida, né? Mas como que eu administro, né? É isso aí. É que nem você não querer ser submetido a essas emoções primárias. Não querer ficar triste, não querer ficar com raiva. Enfim, é automático, faz parte. Já veio embutido. Já vem. Faz parte da não área fisiológica. A gente vai ter medo. Não é? E aí, assim, a gente tem que descobrir como você vai ter coragem para superar muitas vezes o medo, né? Sim. Porque é aquilo que a gente estava conversando hoje de manhã também, né, Bruno, naquela dinâmica, né? Muitas vezes você é submetido ao medo, você tem que sim buscar coragem para mesmo com medo seguir adiante. Sim. Senão você não sai do lugar, né?
E o medo é importante, né? Opa! Porque o medo, ele nos para... Uma questão de sobrevivência, né? Exatamente, de sobrevivência. Isso vem, Que é os aí perigos. vem, né? Isso aí Aham. vem já no... Os primórdios. Isso vem mais do que além de 4 gerações. Isso vem desde as cavernas. Já tava com medo ali, né? Que Ô, legal. gente, É muito bom. eu preciso começar a embalar pra gente terminar. Mas eu queria, antes da gente terminar, Evelise, queria perguntar para você o que você está aprontando, quais são os próximos passos, o que você quer dividir com a gente ou com a audiência aqui a respeito do Hoje, campo, do que você está fazendo. Fica à vontade. terminando o mestrado, né? Agora só a dissertação em neuroeconomia. A ideia é seguir na vida acadêmica mais um tiquinho, né? Porque, como eu falei para vocês, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem perguntas, né? E nada a gente sabe, na verdade, a real é essa. E hoje só como advisor de investimentos mesmo, focando na carreira, né? Nesse momento, muito diferenciado, porque é um mercado onde a gente tem certificação dos Estados Unidos, né? Então, uma empresa bem estruturada, estou muito contente. Que bom. Legal. Pô, muito obrigado por ter trazido um assunto tão diferente, né, PG? Embora tão diferente, tão presente, né? Na nossa no vida, cotidiano, né? No cotidiano. né? Sim. Com total link com o mundo empresarial corporativo, né? Quer dizer, porque assim, se você para pensar, né, a gente sabe da importância da inteligência emocional, as nossas tomadas de decisão e tudo mais, mas você trouxe agora sobre um outro aspecto, né? Um outro É a ângulo parte fisiológica que acontece, né, no ser humano. Exatamente. Então, assim, poxa, obrigado, parabéns pelos Obrigada. teus estudos aí, né? E que você continue aí, se aperfeiçoando Eu quero cada agradecer vez não mais. só a vocês, mas principalmente aos professores, né? É verdade. Que eu falo que cada um dá um tijolinho e vai nos construindo. E principalmente a Angélica Bolt, o Vladimir, né, Fonseca, que são os meus orientadores, que são as pessoas que me ajudam. Legal. Né, hoje, o direto é o José Guilherme, né, mas o Vladimir foi ele que me introduziu à neuroeconomia. Então, um coração muito grato a esse mundo novo, tão diferenciado e tão apaixonante, né? Porque eu, se deixar, falo o dia inteiro disso. Então, Não, que bacana. minha gratidão também a eles por estar me conduzindo nesse caminho. Muito obrigado. Show de bola. Aprendeu, PG? O que é? Não, é que nem diz a Evelise, a gente tem que estar sempre aprendendo, né? E eu acho que é esse que é o... Agora, por isso também que você precisa se inscrever no canal, né? Quem não se inscreveu ainda precisa se inscrever no canal, porque assim, a mensagem precisa chegar a outras pessoas e só vai chegar a outras pessoas, né, Evelise? Sim, Se as compartilhando, pessoas compartilharem, se as pessoas curtirem o nosso canal, se você, né, e todos os nossos entrevistados aqui comentarem e divulgarem, Sim. porque vocês têm coisas muito legais para estarem Muito passando para conteúdo. outras pessoas, né? E a gente sempre gosta de deixar muito claro aqui o nosso propósito, que é de dividir conhecimento para multiplicar talentos e resultados que estão por aí, Exatamente. espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Como o Bruno bem gosta, né, Bruno, de metáfora, se a gente for olhar isso que o PG falou, de compartilhar, o Mar Morto, se você for olhar bem, por que ele é morto? Porque Porque ele não só consome. recebe, ele não transborda. Poxa, Então, que a gente não venha ser um mar morto, que a gente venha transbordar nos demais, é isso aí. né? E como o Rio Jordão, né? Trazer vida. E trazer vida para os demais através do conhecimento. Pô, bom. totalmente mentorex. Vamos até botar no nosso no mote lá do nosso site, né? Mais uma vez, muito Eu obrigado. que agradeço. Obrigado, Evelise. Valeu. Muito obrigado. É isso. Bruno, Turma, obrigado. então, recados dados, pedidos de inscrição feitos. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham Obrigado. gostado. Espero até a próxima. Até a próxima. Valeu, Theo, gente. Adriana, Até o Adriana. Evelise, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau,